Muito bem, turma, vamos dar sequência ao nosso estudo, ou melhor, a nossa resolução de questão, aqui no canal Exame de Ordem, da nossa disciplina Direito Processual do Trabalho. Muito bem, já imprimiu a sua apostila, já resolveu essas questões? Vamos ver, então, se você realmente conseguiu lograr êxito nessas questões. Vamos lá, questão de número 25. Questão de número 25. Considerando as regras que informam o procedimento ordinário observado nas ações individuais na Justiça do Trabalho, assinale a alternativa incorreta. Vamos identificar o tema. O tema que ele quer saber, se temos conhecimento, é sobre o procedimento ordinário, tá? Observado nas ações individuais na Justiça do Trabalho. Ele quer a alternativa incorreta, ou seja, aquilo que é falso. Então, muito cuidado, porque aqui, se você não realizar uma leitura atenta, você pode escorregar aí e perder a questão. Ele quer a alternativa incorreta. Procedimento ordinário, você já sabe, é aquele procedimento acima de 40 salários mínimos. Procedimento ordinário, você já sabe, são 3 testemunhas. Procedimento ordinário, você já sabe, os pedidos não precisam, não necessariamente ser liquidados. Os pedidos não necessitam ser liquidados, não precisa liquidar, tá? Posso deixar a apurar? Posso. No rito ordinário, no procedimento ordinário, eu posso. Se for sumaríssimo, até 40 salários mínimos, 2 testemunhas e os pedidos devem ser liquidados. Eu devo liquidar os pedidos, não posso deixar esses pedidos a apurar. Se eu coloco, por exemplo, hora extra, qual é o valor da hora extra que eu quero? No rito sumaríssimo. Desculpa. Se for hora extra no rito ordinário, eu posso deixar para apurar essa hora extra posteriormente, no momento da liquidação da sentença. Então, no rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos, 2 testemunhas, não aceita citação por edital, não condiz com esse rito, a citação por edital no rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo, cabe pedido de perícia? Cabe pedido de perícia se eu demonstrar a necessidade dessa prova técnica, tá? E no rito ordinário, 3 testemunhas, tá? Posso, na minha inicial, não liquidar os pedidos, liquidar no momento da liquidação de sentença, tá? No rito ordinário, as testemunhas, de acordo com 825, comparecerão independentemente de serem notificadas. Se elas não comparecerem, eu apenas informo ao juiz e peço a resignação da audiência. Já no rito sumaríssimo, elas também comparecerão, independentemente de serem notificadas. No entanto, se elas não comparecerem, eu só vou pedir essa resignação se eu comprovar que eu as convidei. Bacana? Alguma coisa aí de rito ordinário e rito sumaríssimo. Mas ele quer saber sobre o rito ordinário nos dissídios individuais, tá? E ele quer a alternativa incorreta. Vamos analisar o que ele quer. Vamos lá. A audiência destinada à instalação da litis contestatio em ação movida contra a pessoa jurídica de direito privado. Olha a informação importante aqui. Pessoa jurídica de direito privado. Deve ser realizada com prazo mínimo de 5 dias a partir da data da notificação citatória. Perfeita essa questão. Por quê? Gente, só pode ocorrer a primeira audiência desimpedida, a primeira audiência após a citação, após a notificação, após a data da notificação. Ora, quando se tem um litígio, eu vou ingressar com a minha ação verbal, minha petição inicial verbal ou escrita, tá? E o cartório irá postar, tá, essa notificação, tá, para a reclamada. Presume-se que essa reclamada recebeu no prazo de 48 horas. Essa primeira audiência, portanto, 5 dias após o recebimento. Pessoa jurídica de direito privado são os particulares, né? E ainda as empresas públicas e empresas de economia mista, você não pode esquecer disso, é regida pelo direito privado. Se for um ente público, Estado, União, Distrito Federal, essa primeira audiência irá ocorrer,
pelo menos após 20 dias. Por quê? Porque esses 5 dias aqui é o prazo para você poder elaborar a sua defesa. E o prazo para a elaboração da defesa, essa defesa é apresentada em audiência para que se forme, portanto, para que se instaure a litis contestatio, tá? Então, o prazo para você elaborar a sua contestação é de 5 dias. O prazo para a apresentação é de 20 minutos em audiência. Então, se é o prazo para eu apresentar, para eu elaborar a minha defesa, eu tenho 5 dias e o ente público tem 20 dias, porque o ente público tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer, tá? O ente público tem prazo em quádruplo para contestar e em dobro para recorrer. Bacana? Então essa questão aqui, essa alternativa está correta. Vamos para a alternativa de número B. Olha que interessante que ele coloca aqui, gente. Olha, necessariamente, cuidado com isso. Necessariamente, é uma palavra também perigosa. Necessariamente você está engessando, você está restringindo demais. É a situação, por exemplo, do preposto. Necessariamente deve ser empregado? Cuidado, porque tem a exceção. A microempresa, empresa de pequeno porte, empregador doméstico, tá? Pode ser representado por terceiros, tá? Que tenha conhecimento dos fatos. Bacana? Agora, necessariamente, a petição inicial deve ser escrita e conter o valor da causa. Gente, escrita aquilo que tem dor de derrubar. Necessariamente deve ser escrita? Não. Não é essa a regra. A regra do 840 é que ela pode ser escrita e pode ser verbal. Ela é escrita ou verbal. Se for verbal, eu vou até o cartório, eu vou até a Justiça do Trabalho, lá na Secretaria da Vara, vou dizer, olha, é o seguinte, eu quero ingressar com ação contra a empresa Alfa, tá? Vou relatar os fatos e depois eu tenho 5 dias para voltar até a Justiça do Trabalho e reduzir isso a termo. Se eu não o fizer, eu tomo um gancho de 6 meses, só posso ingressar com ação novamente após 6 meses, tá? Essa, verbal, pode ser por escrito. Sim, por escrito. Agora, quando a petição inicial for por escrito, tá? Eu vou ingressar com uma ação. Nas comarcas que tiver apenas uma vara, tá? Não tem distribuição, vou direto no cartório, tá? Já saio com a data intimada, a data da audiência, no meu comparecimento, eu, reclamante, compareço para que possa ser instalada a litis contestatio. Caso eu não compareça, importa o quê? No arquivamento. Posso ingressar com outra ação de imediato? Posso, com o mesmo pedido, tudo, lógico, aqueles que ainda não foram prescritos, posso. Se eu não comparecer de novo, aí eu tenho um gancho de 6 meses. Aquele que der causa 2 arquivamentos, tá? 6 meses de gancho. A terceira só após 6 meses. Cuidado com essa diferença aí, tá bom? Cuidado. Então ela pode ser verbal, pode ser escrita. Gente, uma coisa importante também, que só para a gente poder fechar esse raciocínio, se não comparece, isso cai muito em prova, hein? Se não comparece na primeira audiência, o reclamante, arquivamento. Não comparece na primeira audiência, o reclamado, revelia e confissão tácita, tá? Confissão ficta. Então, não comparece o reclamante, arquiva. Não comparece o reclamado, revelia e confissão ficta. Confissão ficta, porque ele não realizou, não teve aí o seu depoimento, tá? Então, não comparece o reclamante, arquiva. Não comparece o reclamado, confissão ficta, revelia. Revelia é a ausência do reclamado. Revelia é a ausência do preposto, a ausência da empresa. A empresa não compareceu. Está lá no 844 da CLT. E se não comparece na audiência de prosseguimento, porque a ideia da audiência é que ela seja una. No caso do rito sumaríssimo, a audiência tem que ser una. Se for no rito ordinário, poderá o juiz fracionar a audiência. Audiência inicial
E depois nós temos a audiência de instrução. Se ele não comparece nessa audiência de instrução, que é a audiência de prosseguimento, mas depois que já estiver instalada a litis contestatio, tá? Já se formou a lide, ele já entregou a defesa, já compareceu na primeira audiência, tá? Súmula 9. Se ele não comparece na audiência de prosseguimento, na segunda audiência, não importa para o reclamante o arquivamento, não irá arquivar. E para o reclamado, tá? Não será mais revelia. O juiz poderá, ou seja, ele vai julgar de acordo com o que está no processo. Tá? De acordo com o que está no processo. Não se considera revelia. Ele vai decidir conforme a distribuição do ônus da prova. A quem cabia provar e não compareceu, tá? Confissão ficta, tá? Mas não revelia, não será mais tido como revelia. E o empregado, por sua vez, não terá essa ação arquivada quando ele não comparece na audiência de prosseguimento. Bacana? Então, letra B, portanto, trouxe para a gente que necessariamente, olha, gente, que ele colocou interessante, né? Necessariamente a petição inicial, ela deve ser escrita. E não é verdade, porque ela pode ser verbal. Então, ele quer incorreta, essa aqui ela está incorreta. Vamos deixar ela já marcadinha aqui, tá? Ele quer incorreta. Vamos para a letra C. Quando ainda não estiver instalada a litis contestatio, o comparecimento da parte reclamada à audiência é obrigatório. Sim, sob pena de configuração de revelia e confissão ficta. Perfeita essa questão. Está correta nos termos do artigo 844 da CLT. Questão extremamente correta. E essa questãozinha aqui, pessoal, cai muito em prova. Tá? Cai muito em prova. Essa questão do não comparecimento do reclamado cai muito em prova. O rito sumaríssimo cai muito em prova. Por quê, gente? Quem vem do cível, está acostumado, já faz estágio, né? Levou o protocolo a minha contestação e tranquilo. Aqui não, pessoal. Aqui a revelia é a ausência da parte. E o juiz não está obrigado a receber a contestação caso o reclamado não compareça. O juiz não está obrigado. Isso já derrubou muita gente aí em questão de prova, hein? Então, essa está correta. Vamos para a letra D? A ausência do reclamante, a audiência determinada. Não, a ausência do reclamante, a audiência determina o arquivamento do feito. Bacana. Salvo se esse já produzida defesa nos autos pela parte reclamada. A ausência do reclamante, a audiência, determina o arquivamento do feito. O reclamante não comparece, determina o arquivamento do feito. Está arquivado. Aí ele vem, salvo se já produzida a defesa nos autos pela reclamada. Sim, se o reclamante comparece, tá, na primeira audiência, a empresa também comparece, e não teve acordo, e a empresa entrega a contestação. A empresa entregou a contestação, está formada a litis, tá? Está formado o litígio, a litis. Nesse viés, não, na próxima audiência, se a parte não comparecer, tá? Não importa no arquivamento, tá? Agora, se ele não comparece e a empresa também não contestou, tá? Ele não comparece e a empresa não contestou, vai arquivar. Não comparece o reclamante e nem o reclamado. Arquiva-se. Comparece o reclamante e não comparece o reclamado. Confissão fixa, presume-se verdadeiro o que o reclamante alegou. Comparece o reclamado e não comparece o reclamante. Arquiva. Comparece os dois na primeira audiência, tá? Não tem acordo, o juiz recebe a contestação, forma-se a litis. Na segunda audiência, não comparece o reclamante e não comparece o reclamado. O juiz irá julgar de acordo com a distribuição do ônus da prova. Em audiência de prosseguimento, não comparece
o reclamante e comparece o reclamado. Não irá arquivar, tá? Não irá arquivar, não, vai dar prosseguimento. O juiz irá, portanto, decidir, vai aplicar a confissão fixa ao reclamante. Comparece o reclamante em audiência de prosseguimento e não comparece o reclamado, tá? Revelia? Não, mas aquilo que o reclamante estiver alegando vai ser considerado, né, confissão ficta, porque o preposto na audiência de prosseguimento, quando ele deveria realizar o seu depoimento, tá? O seu depoimento, ele não comparece. Presume-se, então, verdadeiro. Bacana? Então, letra D também está correta. Então, ele quer a incorreta aqui, portanto, ficou a letra B, porque a petição inicial pode ser verbal. Bacana? Então, para o nosso gabarito, letra B de bola, 852B da CLT, mais o 844. Bacana, gente? Tá? Letra B de bola foi a nossa questãozinha aqui resolvida, tá? Vamos lá? Próxima questão, questão de número 26. A respeito do procedimento sumaríssimo, ele quer saber o procedimento sumaríssimo. No processo do trabalho, assinale a afirmativa correta. Ele quer saber novamente sobre procedimentos, mas agora procedimentos no rito sumaríssimo. Eu já dei uma breve explanação para vocês sobre o rito sumaríssimo, tá? Rito sumaríssimo, letra A, apreciação da reclamação. Ele quer a correta, tá, pessoal? Ele quer a questão correta. A apreciação da reclamação trabalhista deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias da data do seu ajuizamento. Deve ocorrer, gente, no prazo de 15 dias da data do seu ajuizamento. 852 da CLT, no item, na linha B, item 1, tá? Então, 852 da CLT. Então, deve ocorrer no prazo máximo de 15 dias da data do seu ajuizamento. Então, essa questão está bonitinha, nos termos do 852. A citação por edital somente é cabível se esgotada todas as tentativas de se localizar o reclamado. No rito sumaríssimo, a petição inicial já deve constar o endereço correto do reclamado. O endereço correto. Por quê? Porque no rito sumaríssimo, nos termos do 852, e você precisa ler o 852 do A ao H, de ponta a ponta, e você vai verificar que não cabe citação por edital no rito sumaríssimo. Não cabe citação por edital. Portanto, essa alternativa está errada, tá? As partes devem ser intimadas da sentença por notificação postal. Não, gente. No rito sumaríssimo, todas essas ações, a instrução e julgamento é realizado em audiência una. Não se fraciona a audiência no rito sumaríssimo, tá? Então, as partes saem já com a decisão na audiência. Terminou a audiência, o juiz já vai sentenciar. Já sai as partes cientes da decisão do judiciário, da Justiça do Trabalho. Então, não vai ser encaminhada a notificação postal, não. As partes já saem da audiência sabendo o resultado, sabendo a sentença. No rito sumaríssimo funciona assim, tá? No rito sumaríssimo funciona assim. Está lá no 852. Bacana, então essa também não nos interessa. É uma questão equivocada. Letra D. Não cabe interposição de recurso de revista. Cabe interposição, sim, do recurso de revista no rito sumaríssimo. 896, parágrafo 6º. 896, no parágrafo 6º. Cabe, sim, recurso de revista no rito sumaríssimo? Sim. Cabe recurso de revista para analisar o recurso ordinário, mas o recurso de revista irá analisar somente questões de direito. Não vai analisar questões de fato. Questões de direito no rito sumaríssimo é só quando essa decisão violar a Constituição
ou súmula do TST. Não orientações jurisprudenciais, mas quando essa decisão fere súmula ou Constituição Federal no rito sumaríssimo. Cabe recurso de revista, sim. Ele está dizendo, não cabe a interposição. Mais uma palavrinha perigosa. Não cabe a interposição de recurso de revista. No rito sumaríssimo, cabe sim. Por quê, pessoal? Porque o 896, parágrafo 6º, traz a regrinha que cabe recurso de revista, tá? Interpor recurso de revista quando dessa decisão está ferindo a súmula ou a Constituição Federal, tá? Então, portanto, ele quer aqui a correta, a nossa questão correta é a letra A, 852, a linha B, tá? 2, item 2 da CLT. Bacana? Tá aí para você mais uma questãozinha. Vamos lá. Questão de número 27. Assinale a opção correta acerca do procedimento sumaríssimo. Mais uma vez aqui, ele quer a alternativa correta, tá? E ele quer o seu conhecimento sobre o procedimento sumaríssimo. Procedimento esse que já estudamos, né? A ausência de pedido certo e determinado impõe, além do pagamento das custas sobre o valor da causa, o arquivamento da reclamação? Sim, é exatamente isso que acontece, pessoal. Se o reclamante, tá, não liquidar os pedidos, tá? O pedido deve ser certo e determinado, tá? Se ele não fizer, vai arquivar e ele terá que pagar custas. Claro, salvo se for concedido para ele aí o benefício da justiça gratuita, tá? Então, essa questão, essa alternativa está correta. Ele quer a correta, possivelmente nosso gabarito seja a letra A. Mas não vou marcar ainda. Vou verificar o que traz as outras. No âmbito desse procedimento, não será possível a produção de prova técnica. Sim, é possível. Essa questão está errada. É possível a produção de prova técnica, ou seja, perícia no rito sumaríssimo. Lógico que em audiência o juiz já irá determinar o perito, prazo, isso irá ocorrer na audiência. E aí será realizada, portanto, a perícia técnica quando demonstrada a necessidade dessa prova técnica, tá? Deve ser demonstrada essa necessidade. Tal procedimento é aplicável nos dissídios individuais e coletivos. Cuidado, gente, aqui. Porque não se aplica o rito sumaríssimo nos procedimentos, nos dissídios coletivos. Não se aplica o rito sumaríssimo em procedimentos, em dissídios coletivos, somente em dissídios individuais. E outra, no rito sumaríssimo, até 40 salários mínimos, 2 testemunhas. Outra, no rito sumaríssimo, não cabe o rito sumaríssimo para o ente público. Para o ente público, a empresa pública, a empresa de economia mista, que são regidas pelo direito privado, cabe. Agora, para os entes públicos, não se aplica o rito sumaríssimo também, tá? Mais uma dica aí de rito sumaríssimo. E também não, nos dissídios coletivos, não posso utilizar o rito sumaríssimo. Então, essa questão está errada. Letra D. Estão excluídas desse tipo de procedimento as demandas em que seja parte administração pública, direta, autárquica, fundacional ou, olha aí, gente, ou sociedade de economia mista? Não. Sociedade de economia mista é regida pelo direito privado, portanto, cabe sim o rito sumaríssimo para os litígios que têm como parte a empresa de economia mista e a empresa pública. São regidas pela CLT, não gozam das prerrogativas que gozam o ente público. Prazo em dobro, tá? Para contestar, quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, não se aplica para a empresa de economia mista, tá? Não se aplica. Aqui, ela é regida pelo direito privado. Dessa forma, cabe sim o rito sumaríssimo. Portanto, a letra D está errada. Sobrou para a gente a letra A como a correta. Vamos para o nosso gabarito. Nosso gabarito, portanto, é a letra A, 852B1 da CLT. Bacana? Vamos para mais uma questão
Questão de número 28 na tela. Questão de número 28. Vamos lá. Questão de número 28. A respeito do procedimento sumaríssimo no processo do trabalho, assinale a opção correta. Mais uma vez, ele quer a opção correta. Mais uma vez, ele quer a opção correta e nós estamos estudando rito sumaríssimo. Vamos lá. Ação trabalhista contra a autarquia federal submete-se ao procedimento sumaríssimo desde que o valor da causa não exceda 40 salários mínimos. Gente, o valor da causa não pode exceder 40 salários mínimos. Agora, não se submete às autarquias, tá? As autarquias federais, ao rito sumaríssimo. Não se submetem. Está lá no 852B da CLT. Não se submetem. Tá? Então, essa alternativa é errada. Ele quer correta. Vamos para a próxima alternativa. Alternativa B. A citação por edital será admitida no procedimento sumaríssimo caso as tentativas de citação por carta registrada e oficial de justiça não tenham logrado êxito. Gente, vem comigo. Citação por edital será admitida no procedimento sumaríssimo? Não, pessoal. Não é admitida citação por edital. Letra C. Cada parte poderá indicar até 3 testemunhas. Cada parte poderá indicar até 3 testemunhas para oitiva na audiência de instrução e julgamento? 3 testemunhas, gente. Aqui são 2 testemunhas, né? 2 testemunhas. Tá? 2 testemunhas. 2 testemunhas. Vamos lá. Letra D. No procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade de súmula uniforme do TST ou por violação direta da Constituição Federal. Está lá no 896 da CLT. 896, parágrafo 6º. É isso aí, gente. 896. Portanto, o nosso gabarito, letra D, ele quer a correta. Ele quer a opção correta, tá? A letra A, contra a autarquia não submete rito sumaríssimo. Essa questão está errada. A letra B, a citação por edital também não é admitida. A letra C, são 2 testemunhas e não 3 testemunhas. E aí sim, no procedimento sumaríssimo, o recurso de revista é cabível apenas quando violar, tá? Quando violar súmula uniforme do TST ou violação direta da Constituição Federal. Aí sim, cabe o recurso de revista. Bacana? Mais uma questão gabarito, portanto, letra D, 896, parágrafo 6º da CLT. Bacana? Vamos mais uma questão 29. 29, essas questõezinhas que o examinador adora. Olha que bonitinho. A respeito do procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, julguem os itens seguintes. Cite os itens seguintes. Esse aqui é horrível. Julgue os itens seguintes. Isso aqui é horrível, né? Isso aqui toma um tempo violento na prova. Mas vamos lá. Então ele quer saber aqui sobre o rito sumaríssimo. Mais uma vez, o procedimento sumaríssimo. Dentro do procedimento sumaríssimo, ele te faz a primeira pergunta. Porque aqui, na verdade, são várias perguntas, né? Olha lá. E aqui ele quer saber, quer que você julgue se é correto ou errado. Aqui é 2 situações que você tem que analisar. Se é certa ou errado. Se é verdadeiro ou se é falsa a alternativa. Item 1. O pedido deverá certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Tá? Essa aqui, pessoal, essa aqui está bonitinha. Vamos deixar um okzinho aqui, né? Deixar aqui. Vamos para o item 2. Item 2. As demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica ou fundacional também pode se submeter ao procedimento sumaríssimo
se o valor pleiteado não exceder 40 vezes o salário mínimo. Isso aqui é falso. Faz o seguinte, vamos colocar falso ou verdadeiro? Né? Isso aqui é falso. O item 1 é verdadeiro. Item 1 verdadeiro. O item 2 já é falso. Vamos para o item 3. Não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado. Perfeito. Não cabe citação por edital. E aí eu tenho que informar na minha petição inicial, tá? Já o endereço, o nome e o endereço correto do reclamado. Se eu não fizer, arquiva. Se não localizar, arquiva e pago custas. Tá? Então, essa aqui também é verdadeira. Vamos para um outro item. Item 4. As partes poderão arrolar até no máximo 3 testemunhas, gente, no rito sumaríssimo. 3 testemunhas, cada, que comparecerão em audiência de instrução e julgamentos, independentemente de intimação. Perfeito essa aqui. Só que essa situação aqui é do rito ordinário. Essa situação que ele colocou para a gente aqui é do rito ordinário, do procedimento ordinário, e não do procedimento sumaríssimo que ele quer saber. Então, essa aqui é falsa. Essa é falsa. Tá? Temos mais? Vamos ver então, quais estão corretas? Vamos lá. O item 1, verdadeiro. O item 2, falso. O item 3, verdadeiro. Então, item 1 e item 3. Item 1 e item 3. Então, a nossa alternativa correta é a letra B de bola. Vamos para o nosso gabarito? Nosso gabarito, letra B de bola, 852 da CLT. Bacana, gente? Vamos dar uma encerrada nesse bloco. Vamos encerrar o bloco e eu volto no bloco seguinte com mais resolução de questões em direito processual do trabalho. Toma uma água, resolva mais algumas questões e volta aqui.